Olá, sejam bem-vindos à segunda parte da nossa terceira aula. Nessa terceira aula, nós estamos falando sobre análise bidimensional. A análise bidimensional é o quê? Recapitulando, ela tem o objetivo de verificar se duas variáveis têm relação ou não. E se essas duas variáveis tiverem relação, medir o grau dessa relação. Como a gente conversou nessa última aula, nós podemos ter três combinações possíveis. Então, quando a gente relaciona duas variáveis, a gente pode ter duas variáveis qualitativas, duas variáveis quantitativas e uma quanti e outra qualitativa. Hoje, nós vamos trabalhar com o caso de duas variáveis qualitativas. Então, nós vamos ver um exemplo com dados reais, inclusive são os dados que eu citei na aula passada. Para quem perdeu o link, eu vou deixar na descrição aqui o site onde nós retiramos os dados. Qual a questão que nós temos aqui? Nós queremos saber se existe uma relação entre a causa dos óbitos relacionados à síndrome respiratória aguda e as regiões do país. Então, o que a gente tem? Nós temos dados, né, que são registros de óbitos fornecidos pelos cartórios de fevereiro a maio de 2020. E nós temos, então, quais as variáveis de interesse? A causa da morte, que pode ser o SARS, né, o COVID, e outras. E a região do país que ocorreu a morte. Então, temos ali Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, né, e Sul. A causa outras, na minha variável de interesse causa da morte, representa todas as mortes que não foram registradas devido a alguma complicação respiratória. Então, qualquer outro tipo de morte, sem ser essas que nós listamos ali, SARS, COVID-19, pneumonia, entre outras. Então, vamos para a nossa tabela. Como que a gente pode resumir esses dados? Então, a gente tem uma tabela, onde o nosso título, né, tô aqui, tabela 1, enumerada. O nosso título, ele representa, né, ele explica bem o que é a nossa variável, delimita certinho o lugar, quando aconteceu, né, de quando é a informação. E é uma tabela de dupla entrada, uma tabela de contingência, onde eu tenho a minha variável aqui, ó, regiões nas minhas linhas e a variável causa da morte, que são SARS ou outras, nas minhas colunas. Uma coisa que a gente tem que sempre lembrar é que quando eu vou dispor a minha tabela, eu preciso lembrar de chamar a minha tabela no texto antes de inseri-la, ok? Olha só. Então, toda tabela e figura devem ser chamadas antes de aparecerem no texto. E uma outra coisa que a gente acabou de falar é o quê? Que toda tabela e figura devem ter títulos autoexplicativos. Então, precisa responder aquelas três questões. O que, onde e quando. Mas atenção, aqui, né, só por questão de simplicidade, por se tratar de uma apresentação, os títulos e chamadas serão suprimidos. Então, nós não vamos ficar colocando os textos, títulos de tabela. A gente vai trabalhar com a tabela em si e não vai poder ficar colocando toda hora isso, até por uma questão de visual aqui, né? Senão vai ficar muita informação no slide. Mas vocês nunca se esqueçam desses elementos lá no texto de vocês. Como nós temos a forma tabular, então a gente tem aqui uma distribuição conjunta e a gente vê aqui um punhado de números, né? A gente consegue observar aqui de SARS, no total, nesse período, morreu 38 mil pessoas. E de outras mortes morreram, o quê? 350 mil pessoas. Um total de 388 mil pessoas faleceram nesse tempo. Ou a gente tem duas formas gráficas para representar essa nossa tabela. Então, como eu discuti com vocês, esse é um gráfico de colunas. E aqui em cinza eu tenho as
o total de mortes por outras causas e de vermelho total por SARS. O que vocês podem ver é que no primeiro gráfico, na primeira figura, nós colocamos cada elemento, cada classe da nossa variável que está no eixo X em apenas uma coluna. E a gente dividiu aqui os totais entre SARS e outras, tá? Então, a gente consegue observar o total de mortes em cada região. Então, a gente consegue ver a nossa marginal das linhas. E a gente consegue ver também separado, fazer uma comparação de qual tipo de morte foi a mais frequente entre as minhas regiões. Então, aqui no Sudeste, a gente teve muitas mortes, porém, por outros casos, mas a gente teve um grande número de mortes por SARS. No Sul e no Centro-Oeste, né, quase não apareceu aqui a minha frequência do SARS. Outra forma é dividir os tipos de mortes, né, as duas classes, as duas formas, não sei, que a gente separou aqui, em colunas. Então, cada uma delas, lembra que eu falei que não podia pintar as colunas de cores diferentes? Nesse caso, pode. Por quê? Porque eu estou classificando as mortes, né, eu estou colocando uma outra variável aqui. Então, no Nordeste, eu tive todo esse total de mortes divididos em SARS e outras. A mesma coisa para as demais regiões. Você tem que escolher. De preferência, quando eu tenho poucos níveis da minha variável X, fica legal fazer dessa forma, separar, né, cada classe da minha categoria, separadinho as minhas colunas. Quando eu tenho muitos níveis, talvez tire o foco, né, da análise. Então, quando eu tenho muitos níveis, é aconselhado fazer dessa forma como na segunda figura. Então, colocar nos totais e separar dentro da nossa coluna a classe da nossa outra variável, que é, no caso, o tipo de morte. Uma outra forma de fazer a análise é calculando a frequência relativa da nossa distribuição conjunta. Então, aqui nós temos uma tabela onde nós temos a frequência absoluta, mas nós conseguimos calcular a frequência relativa. E a gente consegue calcular a frequência relativa de várias formas. A primeira que a gente tem aqui é em relação ao total geral. Então, nós temos aqui que o nosso total de 388 mil equivale a 100%. E a gente consegue calcular verificando o quê? A gente consegue ver que as causas de mortes, né, de outras formas, a maioria, né, 90%, e as de síndrome respiratória aguda é quase 10%. Mas aí a gente consegue ver caso a caso, né, dentro da região e as causas a gente consegue ver em relação ao total geral. Então, o corpo dessa tabela aqui soma os 100%. E nas marginais a gente tem as somas de cada variável. Então, no caso, eu tenho de todas as mortes, a maioria foi no Sudeste, né, 51%, e na segunda maior região que teve mortes foi no Nordeste, independente da causa. Então, a gente consegue fazer toda essa análise. Mas a gente também consegue fazer relativa à causa. Então, se eu fizer a nossa frequência relativa à causa, eu vou ter o 100% em cada uma das minhas colunas. Então, na coluna do SARS, eu tenho aqui o 100%. Na coluna do outras, eu tenho 100% também. O que eu consigo fazer? É observar como se comportou cada causa dentro das regiões. Então, a SARS aconteceu com maior frequência no Sudeste e, em segundo lugar, no Nordeste. Aconteceu com menor frequência no Centro-Oeste. Já as outras, né, também aconteceu com uma maior frequência no Sudeste, depois, né, no Nordeste, e a menor frequência aconteceu no Norte. Então, é uma forma da gente
interpretar essa frequência relativa à causa. Então, é a nossa marginal coluna. Então, em cada coluna eu tenho o meu total. Já as frequências, eu posso também fazer a frequência relativa às regiões, tá? Então, a minha marginal linha. Então, eu tenho um total em cada linha. Aqui eu consigo analisar que do total de mortes do norte, 81%, quase 82%, foram de outras causas. É apenas o total de 18% foram de SARS. Então, eu consigo analisar as causas dentro das regiões. Então, na minha marginal linha. Então, essas são as 3 formas que eu consigo calcular a frequência relativa, quando eu tenho uma distribuição conjunta. Ilustrando essas frequências relativas, então, olha lá, tenho a minha frequência absoluta e eu construo a minha frequência relativa. O que eu tenho aqui é que a região sudeste está apresentando uma maior frequência na SARS, né? Mesmo quando a gente olha a frequência absoluta e a frequência relativa, o sudeste está disparando aqui, está com uma coluninha, um polígono um pouquinho maior, então a frequência dele é bem maior, frequência relativa. Quando a gente observa a frequência relativa na marginal coluna, então a gente tem lá a SARS, né, e outras, e aí cada corzinha aqui da minha coluna equivale a uma região. Então, a gente consegue ver que no sudeste, né, foram as maior número de mortes em ambas as causas. Depois eu tenho no nordeste e assim por diante, né, da mesma forma que a gente analisou na nossa tabela. Quando a gente faz relativa à marginal linha, a gente observa que mudou um pouco a nossa interpretação, porque quando a gente olhou lá no total, na relativa ao total geral, a gente estava vendo que a maior quantidade de mortes, né, em relação ao total, era no sudeste. Mas, em relação a todas as mortes que ocorreram em cada região, então, na região nordeste, de todas as mortes, então, vocês estão vendo aqui, ó, todos somam 100%, né? Então, a maior quantidade, né, a maior proporção de mortes por SARS foi no norte, tá? Então, a gente consegue ver bem isso aqui nesse gráfico. Depois, a gente tem no nordeste e depois, então, no sudeste, ok? Sendo que quando a gente olhava na relativa total, a gente só olhava o sudeste. É porque o que acontece? O sudeste tem uma maior população, né? Então, quando a gente olha no total, a gente tem uma frequência maior. Porém, proporcionalmente ou relativamente às regiões, a maior proporção de mortes por SARS foi na região norte. Mas quando a gente consegue, a gente quer uma medida para verificar essa associação. A gente não quer só graficamente ou uma tabela. A gente consegue ter uma medida de associação que a gente chama de coeficiente de contingência modificado, ou C asterisco. Ele quantifica a associação entre duas variáveis qualitativas. E ele é baseado na estatística do Q quadrado. Esse coeficiente ele vai variar de 0 a 1, e quanto mais próximo do 1, maior é a ligação entre as variáveis. Então, mais forte é a ligação entre as variáveis. E quanto mais próximo do 0, quer dizer que a relação é fraca. Como que eu vou calcular o coeficiente de contingência? Então, eu tenho aqui a fórmula do coeficiente de contingência, que depende da minha Q quadrado. Então, esse símbolo aqui é a minha Q quadrado. A minha Q quadrado é uma estatística, tá? Que ela é calculada a partir das frequências observadas e esperadas. E ela também depende do N, que é o tamanho total, o número total de observações da minha tabela. O K é a menor dimensão da tabela, então, menor número de classes que eu tenho. Qual variável que tem o menor número de classes? Como eu falei que eu preciso da minha estatística Q quadrado, então eu preciso calcular a Q quadrado antes de calcular o coeficiente de contingência. Eu não consigo calcular ele sem o Q quadrado. Para calcular o Q quadrado, eu preciso saber quem que é o valor esperado e o valor observado, tá? Então, o valor observado
é o valor realmente que a gente observou na nossa tabela. E o valor esperado é o valor que a gente espera sob a hipótese de não associação entre as duas variáveis. Mas eu vou ajudar vocês a calcular passo a passo esse exemplo. Então, olha lá. Então, eu preciso, lembra lá que a gente, para conseguir calcular o coeficiente de contingência modificado, primeiro eu vou ter que calcular o quê? Os valores esperados. Depois do que eu tiver os valores esperados, eu vou calcular Q quadrado. E aí sim, utilizar ela no cálculo do coeficiente de contingência, ok? Então, vamos lá, passo a passo. Então, vamos calcular o valor esperado que a gente precisa utilizar lá na estatística do Q quadrado. O valor esperado, como estava no outro slide, é o quê? É o total da linha I vezes o total da linha J dividido por N. Então, eu tenho lá, para cada posição da minha tabela, eu vou ter um valor esperado. Então, qual o valor esperado que eu para a região norte, para morte por SARS? Então, a gente vai calcular o valor que nós esperamos aqui, sob a hipótese de que não tem associação entre as duas variáveis. Como que a gente faz esse cálculo? Lembrando que a gente tem aqui, cada linha a gente tem um identificador, então, o norte é a linha 1, nordeste linha 2, então eu tenho lá I1, I2, I3, I4 e 5. E para cada coluna eu chamo ela de J, né? Então eu posso ter J igual a 1 e J igual a 2 nesse caso. Então, só ver aqui as coresinhas, né? Total da linha eu tenho sempre em azul, total da coluna em laranja, tá? E o meu N aqui eu tô representando de verde. Para eu calcular esse valor esperado que eu falei, que é o valor esperado da linha 1 e o total da linha 1, coluna 1, seria quem? O total da linha 1, que é o 23.646, ó, vezes o total da coluna 1, que é 38.186, dividido pelo meu total geral, que é os 388 mil. Então, o valor esperado de mortes na região norte por SARS é de 2.323,6. Então, se não houver associação entre essas regiões, eu espero 2.323 mortes, ou, né, no caso, 2.324 mortes nessa região por SARS. Vamos calcular, então eu preenchi lá a minha primeira frequência esperada. Então, eu preciso completar a minha tabela. Qual que vai ser a próxima? Então, vai ser a da linha 2, né? Coluna 1 ainda. Como que eu vou fazer? Qual que é o total da linha 2? 89.379 vezes o total da coluna 1, 38.186, né? Então, é onde cruza, tá? É o total da linha que ele está, vezes o total da coluna que ele está, dividido pelo total da tabela, que é 388 mil, desculpa. Então, o valor esperado para a região Nordeste por mortes em causa de SARS é 8.783 mortes. A mesma coisa para o Centro-Oeste, total da linha 3, que refere-se à linha 3, vezes o total da coluna 1, que nós estamos ainda na linha 1, na coluna 1, desculpa. Dividido pelo total, encontramos então um total de 2.137 mortes esperadas. Na coluna 1, linha 4, temos ali um total de 19 mil mortes esperadas. O cálculo foi feito da mesma forma. E na linha 5, coluna 1, da mesma forma. Quando eu mudar, eu for lá para minha coluna 2, vai funcionar da mesma forma. Só vou mudar o total da coluna 2. Então, o número esperado de mortes na região norte por outras causas. Então, total da linha norte, então da linha 1, que é 23 mil,
vezes o total da minha coluna 2, que é o total de mortes por outras causas. Então, 350 mil. Dividido pelo total, que é 388 mil. Então, eu encontrei um valor aqui, que é a minha esperança, meu valor esperado, de 21.322 mortes. E eu preencho lá. E assim eu vou fazer para todas as linhas e colunas da minha tabela. Então, vou montar a minha tabela de frequência esperada. E depois que eu tiver a minha tabela da frequência esperada, eu vou poder, então, calcular o meu Q quadrado, minha estatística Q quadrado. Como que é a estatística Q quadrado? Então, é a somatório, né, de quem? Do número esperado, da minha frequência esperada, que é o meu EI, menos o valor observado da mesma situação. Então, valor esperado para Norte SARS, que é 1,1. Então, é 2.323,6. Então, coloquei aqui. Menos. Qual foi o valor que eu observei? Número de mortes por SARS no Norte. Foram 4.312. Então, coloquei aqui. Dividido pelo valor, isso ao quadrado, né? Dividido pelo valor esperado, tenho aqui a primeira expressão da minha somatória. Quando eu vou para a próxima, né, quando o meu I vai assumir 2, eu vou para a minha linha 2 aqui, que é do Nordeste. Então, eu vou pegar o valor esperado do Nordeste por SARS, menos o valor observado, elevado ao quadrado, dividido pelo valor esperado. Então, eu vou fazer isso para todas as células da minha tabela. Tá? Vou andar aqui meus indicadores J e I e fazer essa diferença e essa divisão para todos os meus valores observados e esperados. Quando eu calcular, eu vou chegar no meu Q quadrado no valor de 8.022,4. Então, esse é o meu valor do Q quadrado. Depois que eu terminei de calcular, então, o valor de Q quadrado, eu vou substituir ele aqui na expressão, lembrando, o valor de Q quadrado é 8.022,4. O K qual a variável que tem uma menor classe? Lembra? É a variável região tem quantas classes? 5. E a variável causa? Tem 2 classes, que é SAR e outras. Então, a menor dimensão é 2. Então, eu vou usar o meu K como 2. O E não é o total, né, de observações na minha tabela. O meu Q quadrado a gente acabou de calcular, então a gente já sabe de cor que é 8.022,4. Temos aqui o nosso coeficiente que deu 0,10. E aí, como que a gente pode interpretar esse nosso coeficiente? Para verificar se existe relação entre essas duas variáveis qualitativas, que é morrer de SARS ou de outra, e em que região que aconteceu esse óbito. Vamos fazer a interpretação do nosso coeficiente. Então, existe uma associação fraca, né? Nosso coeficiente deu em torno de 0,10, entre a importância relativa dos óbitos relacionados a síndromes respiratórias agudas e as regiões do Brasil, nesse período de fevereiro a maio de 2020. Contudo, a região norte foi a que apresentou uma maior frequência relativa dos óbitos causados por SARS, né? Então, foi isso que a gente conseguiu ver, que em relação à região, o norte foi o que obteve a maior frequência relativa de mortes, seguido pelo Nordeste e Sudeste, né? Com 13,1% e 10,3%, respectivamente. As regiões Centro-Oeste e Sul apresentaram uma frequência relativa de óbitos causados pelo SARS inferior a 3%. A gente consegue ver aqui, né, que a frequência está bem menor do que as demais. Considerações importantes.
Reparem que as técnicas apresentadas nessa aula foram direcionadas para avaliar a associação entre duas variáveis qualitativas. Porém, não exclusivas para esse tipo de variável. As variáveis quantitativas podem ser resumidas em classes de intervalos e tratadas como a mesma técnica. A gente já viu isso, a gente consegue resumir a nossa variável quantitativa em classes. A gente teve uma aula só para aprender isso. E quando a gente faz isso, a gente consegue observar, fazer esse teste com a nossa variável quantitativa. Assim, pode-se utilizar essas técnicas para avaliar as relações tanto entre variáveis qualitativas quanto em variáveis quantitativas, ou entre uma variável quali e outra quant. Contudo, não quer dizer que sempre serão as melhores técnicas para esses casos, tá? Então, claro que existem várias soluções para um problema. Essa foi uma solução que a gente apresentou. Então, a gente pode falar que não tem relação, foi o que a gente concluiu lá, que não tem uma relação forte entre a região e as mortes por SARS. Voltando aqui, acho que eu passei demais, né? Eu tô passando uma coisa muito importante, eu tô passando a nossa tarefa, né? Então, fica aí uma tarefa para vocês, que é o quê? Eu quero saber se há uma relação entre a causa dos óbitos relacionados a problemas respiratórios registrados entre os anos de 2019 e 2020, tá? Então, eu tenho aqui as causas de morte, então, tenho ali por falhas respiratórias, pneumonia, SARS e o COVID, dentro de cada ano, 2019 e 2020. E eu quero que vocês façam essa análise que a gente acabou de fazer para verificar se essa relação é fraca, se é forte, se é moderada. Então, façam a tarefinha. Deem um print aí na tela, pausem o nosso vídeo, copiem essa tabela e façam a tarefa que eu vou cobrar na aula que vem, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo com um outro exemplo, que é o quê? Vamos trabalhar com as outras possíveis combinações de variáveis, tudo bem? Ainda para verificar a relação delas. Então, espero vocês no próximo vídeo. Até mais!